Você achou Tiago capítulo 5? Amém? Vamos ler. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa da desgraça que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesse tempo do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Essa é a palavra de hoje. Eu queria te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, aqui está a sua palavra e nós desejamos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós precisamos disso, nós necessitamos das palavras do Senhor, de saber, ó Pai, qual é a tua vontade. Se revela a nós, ó Pai, revela o teu caráter justo e misericordioso, revela a nós o Evangelho, ó Pai, e revela também aquilo que o Senhor deseja para nós, das nossas vidas, que possamos aprender com a palavra e praticá-la em nosso dia a dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, claramente Tiago está falando à igreja, essa igreja que é formado de cristãos de toda a diáspora, provavelmente judeus convertidos que foram espalhados pelo mundo antigo, pelo Império Romano, provavelmente judeus que não habitavam mais em Israel, mas estavam formando igrejas em outros lugares. Esses judeus, como eu já expliquei isso no início, estavam sofrendo algum tipo de perseguição, ou seja, do Império Romano ou de próprios irmãos judeus que não acharam que a conversão deles era algo digno. E isso estava trazendo para eles muito sofrimento e dor. Por isso que nós já falamos aqui sobre provações, sobre tentações, sobre o confiar em Deus. Nós sabemos que no contexto de perseguição, no contexto de dificuldade, os ricos se saem melhor. Isso não é um boato, é um fato. Num momento de crise, os ricos têm mais caixa para segurar essa crise. E os pobres, que já têm uma vida dura, eles são levados a um extremo ainda pior. Mas Tiago está dizendo, não confie nas riquezas, confie em Deus que sustenta e exalta aquele que é humilde, aquele que não tem. Faça de Deus a sua riqueza, faça do Evangelho tudo o que você tem. Em contrapartida, alguns ricos ou pessoas que bajulavam os ricos eram tendenciosos a confiar na força do próprio braço ou nessas riquezas. E por isso eles ficavam nesse tipo de pensamento dividido entre confiar em Deus e confiar nas coisas desse mundo, na riqueza, na estabilidade. Tiago claramente está traçando um contraste entre aquele que depende totalmente de Deus e anda pela fé e frutificando nessa fé, e aqueles que confiam em si mesmo e na própria riqueza, e por isso as suas obras entregam esse coração que não se converteu. Quando a gente está dando aula, e eu falo eu mesmo, quando eu estou dando aula de Novo Testamento, eu dou uma aula, por exemplo, de como ler a Bíblia, normalmente a gente encara as cartas como cartas inteiramente destinadas à igreja. Então a gente fala assim, ó, a carta aqui está falando para você, cristão. Mas quando você lê esses versículos, você fica um pouco dividido. Será que isso aqui é a igreja? Esses ricos aqui são a igreja? A maioria dos comentaristas vão dizer que provavelmente esses ricos aqui eram aqueles que entram na sinagoga e se assentam nos lugares melhores, são aqueles visitantes, enquanto os crentes mais pobres são deixados atrás ou sentados aos pés das pessoas. Então, são ricos que, de alguma maneira, tinham contato com o Evangelho, mas não se converteram, mas, de alguma maneira, também sabiam das leis, a gente vai ver isso aqui,
mas eles estão ali, eles não são a igreja de Cristo, mas eles estão no meio dessa igreja, ou pulverizados de alguma maneira, com alguma relação, a gente vai ver isso um pouco mais a fundo. Mas esse é o nosso contexto aqui. Eu estava assistindo um vídeo essa semana, e eu me deparei com uma cena que foi terrível para mim. Eu gosto muito de coisas aleatórias, meus amigos mais próximos sabem disso, né? De como que eu gosto de conhecimentos aleatórios. E eu estava observando um dragão de Komodo devorando um cabrito. Né? Não sei se você já teve essa curiosidade. Já teve? Temos ali um biólogo aqui na igreja, né? Só um biólogo para pensar na coisa dessa, né? E o dragão de Komodo só vive em um lugar no mundo, na ilha de Komodo. Ele é um lagarto, né? E a sua mordida, ela tem uma espécie de toxina que faz com que a sua presa fique ou paralisada ou ela vai adoecendo aos poucos, né? Então, o dragão de Komodo, ele espera a hora certa, ele dá uma mordida e não ataca, ele só morde e sai dali, de perto. E fica observando de longe o animal definhando. E aí, quando o animal está definhando, já não consegue mais empreender uma fuga ali, o dragão de Komodo come o animal vivo. E o animal só sabe lamentar, chorar, gritar. Gente, o mundo animal, a lei da selva é assim. As coisas são duras, terríveis, né? É isso que acontece, né? Se for fã do Discovery Channel, aí, essas coisas todas aí, você vai ver que isso é mais comum e é assim que é. No entanto, nós somos seres humanos, não animais. Nós não fomos criados para devorar presas dessa maneira. Principalmente quando se trata dos nossos irmãos. Na relação com os seres humanos, nós deveríamos ter relações iguais, justas. Nós fomos criados para ser uma expressão de quem Deus é. E para expressar nesse mundo amor, serviço, generosidade, misericórdia, compaixão. Nós fomos criados para o outro. No entanto, às vezes a vida ganha um tom sombrio e nós começamos a viver como animais. Seja qual animal você se identifique. Eu sou um leão ou tubarão. Não importa. O que importa é que eu tenha veneno suficiente para paralisar as minhas vítimas e então devorá-las quando elas não puderem mais resistir a mim. E assim eu vou subindo no topo da cadeia alimentar. É assim que o nosso mundo pensa. Você talvez possa pensar que o ser humano que foi criado para o serviço, amor e generosidade, passa por muitas vezes a tratar o seu semelhante como uma presa. A gente poderia, inclusive, ver as relações no Antigo Testamento sobre como o ser humano subjuga outros povos e outros seres humanos. Você deve se lembrar, por exemplo, do povo de Israel. O Antigo Testamento é cheio disso, né? Tanto do Egito, Babilônia, enfim, os impérios, de como seres humanos subjugavam seres humanos para sobreviver, para reinar, para ter poder, e é assim. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, sobre como Tiago está condenando essa subjugação do outro, uma espécie de um trabalho que você devora o outro enquanto ele está vivo e por fim acaba com a morte, você termina, de certa maneira, rico. Eu queria trazer uma última história antes da gente entrar no texto. A gente vai ler muita Bíblia hoje. Uns 2 anos atrás, uma mulher de 86 anos foi resgatada depois de trabalhar para uma mesma família 72 anos de idade. Não sei se você viu essa notícia. 72 anos trabalhando para uma família. Ela nasceu em Vassouras, no centro-sul do estado do Rio de Janeiro, e essa senhora trabalhou para a mesma família desde os 12 anos de idade até os 86. Ela prestou serviço todos os dias, sem oportunidade de estudo, sem férias, sem salário. E quando ela foi resgatada, ela ainda exercia atividades domésticas como limpar, passar roupa, fazer comida e cuidar de toda a casa. Seres humanos subjugando outras pessoas. Uma outra notícia que na época também eu fiquei chocado, foi quando 32 trabalhadores, eles foram resgatados em condições análogas à escravidão na zona rural de São Paulo.
essas vítimas foram transportadas de forma irregular de Minas Gerais para lá, para exercer atividade de capina, replanto de mudas, enfim, e outras atividades rurais. A história deles, eu não sei se quem viu na época lembra, eles chegaram na cidade e a cidade estava no período de chuva, então eles não conseguiram trabalhar já direto na fazenda. Eles ficaram por volta de 10 a 20 dias na cidade, tiveram que se hospedar por conta própria. Isso fez com que eles adquirissem dívidas. Eles não tinham dinheiro para comer, então eles tiveram que começar a comprar fiado em um mercado que pertencia à empresa de onde que eles iam trabalhar. E depois eles começaram a trabalhar já com essa dívida, não tinham lugares para moradia, altas cargas de trabalho, e depois uma ação do Ministério Público fez essa tarefa de resgate aí, encontrou inclusive muitos doentes e etc. Por que eu trouxe essa história? Porque quando a gente lê isso aqui, 2000 anos atrás, a gente acha que essas coisas acabaram no meio de nós, entendeu? E essas histórias de seja escravidão, seja subjugação do ser humano, seja retenção do salário, seja maus tratos por gente poderosa, isso ainda é comum no nosso país. E esse texto é um texto que talvez não seja um texto interessante de ler, porque, poxa, vamos falar de coisa ruim, né? Mas é o texto de hoje. E eu queria que com isso, com todas essas histórias em mente, nós possamos então fazer agora sim, leitura versículo por versículo de Tiago, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: escutem agora, ricos. Quem eram esses ricos? Poderosos. Judeus que haviam conseguido mudar de Israel, que eram afortunados, ou gentios que tinham suas propriedades e que estavam se infiltrando no meio da igreja, ricos, poderosos, um tipo de gente, um tipo de público que não foi alcançado pela dureza da vida. Donos de campos, provavelmente, pessoas que tinham terras, propriedades e que tinham capacidade e poder para contratar trabalhadores e que, inclusive, enriqueciam em cima desses trabalhadores de maneira desonesta. Essa é a ideia. Ele diz: chorem e lamentem por causa da desgraça que virão sobre vocês. Como se não houvesse o que fazer. O anúncio de Tiago é no perfil de um profeta do Antigo Testamento. Ele declara quase que uma palavra de Deus contra esses ricos. Chorem e lamentem por causa da desgraça que virão sobre vocês. É como se Tiago já estivesse anunciando o fim. O fim virá e vocês já podem começar a chorar e lamentar por causa das suas obras, por aquilo que vocês fizeram. Como diz o próprio Jesus em Lucas 24 e 25, após as palavras de bem-aventurança no Sermão do Monte, Jesus diz: mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. O próprio Jesus anuncia que esses ricos, que não são aqueles bem-aventurados, aqueles que confiam inteiramente em Deus, aqueles ricos que confiam na sua riqueza, aqueles orgulhosos, eles podem se preparar para chorar, para se lamentar, porque chegará um tempo não de consolação, porque a consolação eles recebem agora, mas de tristeza e dor. Ricos e poderosos nesse mundo, amigos do mundo, inimigos de Deus, como bem disse Tiago já. O Grant Osborne, quando ele comenta essa passagem, ele diz: os mercadores cristãos dessa passagem e da passagem anterior, aqueles que ignoram Deus e o seu plano, o Emerson pregou sobre isso semana passada, nós vamos empreender algo, nós vamos construir, nós vamos ir àquele lugar e lá faremos negócio. É o mercador que é orgulhoso da sua habilidade, da sua capacidade. Ele não pergunta se Deus quiser, ele não pede a vontade de Deus, mas ele diz: farei. Se Deus quer, não, ele quer.
porque Deus já me deu tudo o que eu preciso e eu vou, na força do meu braço. Esse tipo de gente que nós estamos vendo no capítulo 5 é ainda pior, porque ele é o tipo de gente ímpia. É gente que vai a uma etapa a mais além da ganância. Eles enganam os seus trabalhadores pobres a fim de terem mais dinheiro para sustentar ainda mais o seu tipo de vida, luxuoso, com esbanjo, com ostentação. Se aqueles lá planejam fazer negócios independente de Deus, esses daqui desconsideram o temor a Deus e fazem negócios à custa do sofrimento e da vida de gente pobre, gente fraca, gente incapaz. Perceba bem o teor, o tom da linguagem de Tiago. Olha o tipo de gente que essas pessoas que a igreja convive está se tornando. Primeiro, gente orgulhosa, gente que não confia em Deus, gente que não coloca Deus nos planos. Depois, gente que desconsidera Deus e começa a agir de maneira ímpia, de maneira a não considerar a própria justiça de Deus. Então, um tema para essa pregação poderia ser: Deus, o que Deus tem a ver com a justiça no mundo? Deus ignora o sofrimento até quando? Deus liga para aquilo que acontece aqui, sim ou não? Seriam perguntas que a gente poderia fazer ao ler esse texto. Pense na sequência. Esses ricos devem chorar, eles devem lamentar. Já podem começar já, porque o fim já está anunciado. Versículo 2. As suas riquezas apodreceram, as suas roupas foram comidas pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês nesse tempo do fim. Vocês ajuntaram tesouros. A riqueza que apodrece, as roupas que foram comidas pela traça, são esse testemunho da desgraça que já vem. O que é isso? Uma pessoa para acumular roupas nessa época, uma época de pobreza, é uma pessoa rica. É uma pessoa que tem muito. É uma pessoa que guarda. Não pense que tentar comparar nosso período, nossa época com nisso aqui não. Ter roupa nessa época, ter tesouro, ter riqueza, é algo de pessoas poderosas. Como uma ferrugem pode tocar prata, ouro, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, porque o ouro e a prata são preciosos justamente porque eles não perecem dessa maneira. Mas a riqueza do rico, o orgulho do rico, o pecado do rico é tão nocivo à sua riqueza, é tão ruim a sua riqueza, que isso mesmo causará essa destruição. O rico se protege nos seus bens, o rico se protege na sua riqueza, no seu ouro e na sua prata, mas isso será destruído, o seu pecado será o seu fim. E o seu fim será testemunha contra eles no dia do Senhor. Essa ferrugem, esse ouro e essa prata e tudo que destrói os seus bens, destruirá também o corpo de vocês, neste tempo dos fins. Vocês ajuntam tesouro, vocês guardam os celeiros. No entanto, você, sua riqueza, roupas, joias, poderes, famas, status, tudo isso será consumido com o fogo que há de tocar nesse mundo. É por isso que é um texto quase que a gente até poderia dizer, por hora, que não há esperança para o rico que Tiago se dirige aqui. Por isso, a questão, será que ele fala a cristãos? Ou ele fala a ouvintes que estavam no meio dessa congregação que ainda não se converteram? É um alerta para eles e é um alerta para nós, para que nós possamos saber que Deus está ciente de tudo que nós fazemos e de tudo que acontece no meio de nós. Perceba bem o que Tiago diz em Mateus 6, versículo 19. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não existe a possibilidade de um cristão servir a Jesus Cristo e servir Mamon.
se o nosso coração estiver alicerçado nas riquezas, nos tesouros desse mundo, nós já nos tornamos inimigos de Deus e podemos esperar um fim doloroso e terrível. Não há meio termo. Não há meio termo. Esse rico é tão tolo, ele não percebe que essa riqueza está se tornando a sua ruína, o seu enriquecimento ilícito e o seu orgulho são essa ferrugem que vai destruindo todo o metal. Por exemplo, quando nós pensamos no mundo antigo, na época dos egípcios, você deve ter visto isso em algum lugar, de como os faraós e pessoas poderosas eram mumificados, né, enterrados com os seus tesouros, né? Para o egípcio, por exemplo, do mundo antigo, ele achava que o tesouro, a pedra preciosa, aquilo que tinha maior valor nesse mundo, serviria de algo na eternidade. Quem sabe garantindo uma condição melhor. O egípcio também acreditava em vida eterna, uma vida pós-morte, mas o que poderia garantir essa segurança dessa vida pós-morte seriam as riquezas ali. Vez ou outra nós desenterramos um desses caras, não é isso? E desenterramos juntamente com eles tesouros. E, no entanto, o que Jesus está dizendo é que o nosso tesouro, o tesouro do cristão, o tesouro do Filho de Deus, não está acumulado nessa terra. Nosso tesouro está nos céus. Nosso tesouro está no reino de Deus. Nosso coração está lá, protegido, guardado. Lá o ladrão não toca, lá a traça não chega. Você percebe isso? O ímpio, ele acha que aquilo que ele produz aqui garante para ele alguma coisa lá, na eternidade. No entanto, isso é um engano. No entanto, isso é ruína, isso é destruição. Ele é um tolo. Diferente do cristão que deve ser sábio, esse daqui é o tolo. Ele foi vencedor nessa vida e será destruído eternamente no fim dos tempos. No entanto, aqueles outros que nós julgamos às vezes perdedores por não ter muitas riquezas nessas vidas, são os verdadeiros ricos. São os verdadeiros possuidores de tesouros, tesouros eternos. Nós lemos Salmos 84 nessa manhã e eu queria que você abrisse a sua Bíblia novamente para nós percebermos o que é tesouro segundo as Escrituras, o que é ser rico segundo as Escrituras, o que é ser próspero segundo as Escrituras. E quando eu estava lendo esse texto, eu tive um momento de epifania e falei, Deus, é isso. Salmos 84, versículo 1 diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja a força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparecem diante de Deus em Sião. Senhor Deus, versículo 8, Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Essa é a riqueza do salmista.
A riqueza de que em Deus e na presença de Deus e na comunhão com Deus ele tem tudo. Mais vale isso do que qualquer outro tesouro que nós possamos conquistar. No mundo onde nós estamos procurando cada vez mais a nossa riqueza, a nossa independência financeira, nós precisamos retornar a isso aqui, de que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. De que nós podemos encontrar em Deus lugar seguro, lugar de provisão. Irmãos, olha só a música que nós cantamos nessa manhã, de que se Deus é tudo para mim, se Deus é o meu pastor, se Deus me completou em tudo que eu preciso de fato, eu não tenho mais necessidade de nada. O que me falta, não me falta, porque tudo tenho. Tudo tenho em Deus. Já sou rico, já tenho minha prosperidade nele. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Calma, eu sei que você está segurando, você fala, não, mas Tiago, a gente tem que trabalhar, calma, a gente vai chegar lá, mas eu queria trazer isso para o seu coração. Se você tem Cristo Jesus na sua vida, você tem tesouro. Você encontrou um lugar seguro. Você não precisa temer o mal. Os ímpios, sim. Perceba bem que aquele que ora, ó Senhor dos exércitos. Aquele que ora é aquele que, de alguma maneira, está em vulnerabilidade. Aquele que pede intervenção divina. Ó Senhor dos exércitos. Escuta o meu clamor, escuta a minha oração. Ó Senhor dos exércitos. Ele clama aquele que pode socorrer, no entanto, ele sabe que em Deus ele tem tudo. Esse texto é extremamente relevante para aquilo que a gente tem a seguir. Porque no versículo 4, Tiago 5:4, diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou ao ouvido do Senhor dos exércitos. Esses ricos aqui, esses poderosos, esses abonados aqui, não são gente que ganhou o seu salário no fim do mês, mas são gente que se enriqueceu à custa de trabalho fraudulento, enriquecimento ilícito. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente que ganhou, gente que prosperou, gente que tem seus luxos, os seus tesouros, as suas propriedades, à custa do trabalho das pessoas e desonestamente, fraudulentamente, retém os seus salários. É como se uma pessoa que precisasse do seu dinheiro. Você trabalha o dia todo, de 8 horas às 18, e você trabalha no sol, você trabalha lavrando a terra, você trabalha ali pesado, mas você conta com a paga do dia, com o salário do dia, porque a sua família depende disso, você depende disso, isso é necessário. Você precisa disso para comprar o pão, para sobreviver. No entanto, ao final você recebe uma notícia de que o seu senhorio não irá pagar. De que mais uma vez, e não é a primeira vez, mais uma vez, ele vai reter aquilo que é seu por direito. E esses que clamam ao Senhor dos exércitos, eles nada podem fazer, porque não são pessoas poderosas, não são pessoas bem estudadas, conhecem os seus direitos, ou pessoas que podem, talvez, reivindicar o direito. Não podem, talvez, protestar. Porque como nós já lemos aqui em Tiago, talvez esses que talvez tenham causas contra os seus senhores, são esses que são arrastados para os tribunais. Leia os capítulos anteriores. Não é isso que o Tiago vai falar? Não são esses ricos, não são essas pessoas que estão no meio de vocês, que arrastam vocês para o tribunal, ou seja, colocam corrente sobre vocês. Então imagine você nessa situação. Eu trabalho de graça e fico calado, ou eu trabalho de graça e tento levar essa causa diante da justiça, correndo o risco de ser acorrentado e a minha causa perdida. Esse que clama é aquele que sabe que nenhuma pessoa pode ajudá-lo.
por isso clama, onde ninguém escuta a não ser o Senhor dos exércitos. Senhor. O Salmo diz que o Senhor tudo dá. Que o Senhor é aquele que é o pastor, aquele que não deixa nada faltar, mas eu tenho trabalhado, eu tenho cansado, mas nada recebo, Senhor. A palavra, diferente dos ricos que choram e clamam de porque não há salvação, o choro e o clamor desses daqui é um clamor que vem de alguém que está destruído por dentro, cansado. O salário, o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu sei que aqueles ricos, eles poderiam conhecer as antigas histórias de como o sangue de Abel clamou por justiça diante de Deus. De como o sangue de Abel clamou por justiça diante de Deus. De como o povo de Israel no Egito, amassando barro, trabalhando a duras cargas, clamava, e como Deus escuta esse clamor, essa oração, e vê esse sofrimento e chama Moisés: Moisés, eu tenho ouvido, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Será que Deus ignora o sofrimento? Será que Deus ignora a injustiça? Será que Deus ignora o choro, o clamor daquele que é subjugado nessa vida? O próprio povo de Israel sabia disso. Em Deuteronômio capítulo 24, 14 e 15, diz assim: não oprima um empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra, na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado do pecado. É como se o clamor do justo já fosse um testemunho da sentença desse que oprime, desse que comete injustiça. Deus escuta o clamor daquele que sofre, daquele que é injustiçado. O livro de Eclesiástico, que não é um livro canônico para nós, também diz alguma coisa, e os leitores de Tiago provavelmente também estavam familiarizados com esse texto. Diz o seguinte: não maltrate um escravo que trabalha pontualmente, nem um operário que te é devotado. Que o escravo sensato te seja tão caro quanto a tua própria vida. Valoriza o teu funcionário. Valoriza ele como se ele fosse tão importante quanto você, quanto a tua própria vida. Paga ele em dia. Não prive da liberdade, nem abandone na indigência. Cuide dele. Ter funcionário, ter um trabalhador, alguém que possa te ajudar, é um privilégio. Não é porque você consegue pagar o salário que ele se tornou um tipo de gente que não é mais nem gente. Por isso que a palavra de Tiago é muito dura nesse sentido. Como pode uma pessoa visando o lucro ser tão egoísta e nefasta? Como nós vendemos o nosso tempo, habilidade em troca de sustento diário, como uma pessoa que merece o seu salário é privada por esses ímpios. Muitas dessas pessoas vão a lágrimas, gemendo em orações silenciosas. Quem pode socorrer essas pessoas? O Deus dos exércitos. Aquele que defende o oprimido. Aquele que defende aquele que não pode se defender. Em Amós 4, as mulheres ricas que oprimiam os pobres são chamadas vacas de Bazã. Olha o texto de Tiago 5,6, faz todo sentido. Você tem tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, tem engordado em dia de matança, a linguagem para falar de quando o fazendeiro vai engordando o boi até matá-lo. Está chegando a hora do boi, é quando ele começa a ser engordado, preparado
para o dia da matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Em Jeremias, os inimigos de Deus são descritos como ovelhas a serem abatidas, separadas para o dia do abate. O Tiago, capítulo 2, versículos 6 e 7 vai dizer: no entanto, vocês desprezam o pobre, por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que o arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Esses ricos e poderosos, eles estão com seus dias contados. São esses que castigam, que oprimem. No entanto, o seu pecado tem servido como um tipo de gordura que vai se acumulando e ele vai ganhando essa forma pronta para o abate, pronto para o juízo de Deus. Chegará um dia em que Deus irá cobrar toda essa impiedade e injustiça. Por isso, para não delongar muito, eu queria pensar em algumas coisas práticas aqui para a gente. A primeira coisa é o seguinte: se você é empreendedor, e eu sei, eu conheço talvez a maioria das pessoas da igreja aqui pessoalmente, eu sei que nós não temos ricos aqui na igreja, ricos, mas nós temos pessoas que empreendem, pessoas que estão começando, tem lá o seu negocinho, um funcionário, 2, um ajudante, não é isso? Eu conheço pessoas aqui que talvez não sejam ricos, mas na gordurinha que sobra ali do salário, conseguem contratar serviços. Seja uma pessoa para limpar a sua casa, uma pessoa para fazer um serviço na sua casa, um encanador, um pedreiro, um eletricista. Nós contratamos pessoas que nos prestam serviço. Algumas dessas pessoas estão vinculadas com a gente como nossos empregados, não é isso? Por isso, o que você pode aprender com essa passagem? Pague em dia. Uma coisa muito simples. Pague em dia. Não atrase salários. Pague em dia e seja justo. Pague em dia e seja generoso. Generoso. Você é cristão, você é filho de Deus. Valorize o trabalho humano. Valorize o humano que trabalha. Seja generoso, seja justo. Não defraude o seu funcionário, não defraude aquela pessoa que te ajuda. Não defraude aquela pessoa que limpa a sua casa, que faz uma obra lá. Não faça isso, meu irmão. Quantos casos nós temos de pessoas que dizem que a pior coisa que existe é trabalhar para crente. Eu trabalho para o ímpio. Eu trabalho para qualquer pessoa, mas para crente não dá. Porque não paga em dia. Porque é mesquinho. Porque é um faraó na minha vida. Eu poderia contar um testemunho pessoal meu. A Carla sabe disso, ela já está até rindo. Ela falava: eu já tive 2 faraós na minha vida. Não é isso? E eu não tenho um problema, eu trabalhava mesmo e estava tranquilo. Pagando em dia estava tudo bem, né? Muitos de nós somos assim. Fazemos outras funções, né? Desvio de função, isso é normal nas nossas vidas, né? Pagando em dia. Mas e quando esses não pagam? E quando muitos de nós precisam entrar na justiça para receber fundo de garantia, receber férias? Não sei se isso aconteceu com você, mas você se sentiu injustiçado? Mas você já viu essa história de crente que faz isso propositalmente contra os seus funcionários? Crente, altos dízimos na igreja, tá bem com o pastor. Às vezes é isso. Vai nessas megas igrejas para você ver. Você tem lá os altos dízimos. Você tem os donos de muitos empregados. Eles são uma bênção como ofertantes da igreja local. Mas são diabos com seus funcionários. Se o coração deles está na riqueza e não em Deus, se preparem para o dia do abate. Sem piedade, vocês arcarão com o prejuízo que vocês causaram a outros. Pague em dia. Amém, gente? Pague em dia. Não fique devendo nada a ninguém. Seja generoso. Segundo, eu falei aqui várias vezes sobre o rico, mas claramente a Bíblia não condena a riqueza.
O Emerson já explicou isso muito bem no sermão passado. Se tiver alguma dúvida, você pode voltar lá. O amor à riqueza é o problema. O coração confiante, abraçado na riqueza, esse é o problema. Porque um cristão que entende que tudo é de Deus, e Deus é o Senhor de todas essas coisas, um cristão que tem riqueza não é um problema para Deus. Se este entende que aquilo que ele tem não pertence a si mesmo, mas a Deus. As pessoas olham para ele e falam, você é um afortunado. Ele diz, é de Deus. Deus é o dono. Estou em paz com ter e não ter. Estou em paz em estar como mordomo de Deus e não ter. Lembre-se do famoso pregador John Wesley. Ganhe tudo o que você puder ganhar. Guarde tudo o que você puder guardar e gaste tudo o que você puder gastar. Para que Deus seja glorificado. Para que pessoas sejam alcançadas. Para que a obra do Evangelho avance. Dinheiro não é um problema para quem tem o coração em Deus. Dinheiro é problema para quem serve a Mamon. Dinheiro é problema para quem serve a Mamon. Por isso, não há cabimento de Tiago, capítulo 5, dessas pessoas serem cristãos verdadeiros. Eles podem ser falsos cristãos. Mas um cristão verdadeiro não chegaria a esse nível de iniquidade. Porque isso é atitude de sem coração, sem vida, sem o Espírito Santo. É impossível que uma pessoa nascida de novo possa provocar a morte de um irmão, de um semelhante. Porque é isso que o Tiago está dizendo, vocês estão levando pessoas à morte, assassinando pessoas, matando pessoas. O não pagamento do salário dessas pessoas significa que essas pessoas estão morrendo enquanto clamando. E isso não dói. Vocês continuam vivendo uma vida de luxo, de prazer, de ostentação. Aliás, para nós aqui, porque nós vivemos nessa cultura de ostentação. De ostentação de, eu quero ter um carro que onde eu vou passar as pessoas vão me olhar. Eu quero ter uma casa que todas as pessoas vão ficar de olho. Você não deseja ter para isso ser uma bênção para você, para sua família, para os seus amigos. Você não deseja ter um carro para você fazer uma viagem, para você ir para o trabalho, para você servir as pessoas na sua volta. A gente deseja ter para causar inveja nas pessoas. Ostentação. A gente deseja ter para que o outro que não tem possa olhar para nós e dizer, você é abençoado. Que isso? Onde está o conselho bíblico? Ser humilde. Ser gente que não é preso a essas coisas. Gente mansa. Gente controlada. Gente modesta. Cadê isso, gente? Mas nós estamos, inclusive, dentro das igrejas, sustentando uma cultura de ostentação. Onde pastores têm relógios de 250 mil e eles dizem, eu mereço porque eu posso. Porque eu sou abençoado. Onde nós estamos ostentando para causar inveja, para mostrar para as pessoas que nós que somos abençoados e eles não. Que é isso, gente? Ser rico nesse mundo, ou ser próspero conforme a Bíblia, é ter tudo o que você precisa. É estar suprido de todas as suas necessidades. E isso é muito relativo, porque para uns um precisa de uma bicicleta e outro de um carro para ir para o trabalho. Mas quem ensinou a gente a ficar se comparando e comparando as nossas riquezas? A gente não consegue isso. A gente tem inveja dos nossos irmãos e quer provocar inveja em outros. Falta tanto para a gente. Por isso eu queria fazer duas considerações sobre riqueza e pobreza. Porque parece justo ostentar as riquezas, principalmente se você trabalhou duro.
Se você trabalha duro, você fala, Tiago, eu não enriqueci ilicitamente, porque o texto está falando de gente que ficou rico de maneira ilícita, eu fiquei ilícito. Então eu tenho que mostrar para o mundo que eu venci, a favela venceu. Não é isso? Você fica assim, não, eu preciso mostrar. Você não precisa nada, meu irmão. Você não precisa nada, você é filho de Deus. Entendeu? Você já tem a maior ostentação que você pode carregar é o fato de você ser filho de Deus, salvo. Isso você pode. Se gloriar em Jesus, você pode. Em coisas. Isso é a coisa mais fútil que existe. Mas parece ser justo. Mas isso só mostra como você adora Mamon. Sua ostentação é um culto a Mamon, às riquezas, o ídolo da sua vida. No entanto, se você, meu irmão, se tornar essa pessoa afortunada, e eu espero que sim, não estou falando aqui para você fazer voto de pobreza, você tem que entender a pregação toda e a carta toda, pelo amor de Deus. Pega a pregação, a carta de Tiago toda aqui e analisa. Mas eu não quero que ninguém aqui fique voto de pobreza. Ah, Tiago, já tem uns. É o terceiro arame que eu coloco no meu Havaiana aqui. Tá pedindo. Meu irmão, não estou falando para você ficar vivendo uma vida de desgraça, de falta. Você não poder sair do culto aqui, os maridos levar a esposa para comer no restaurante, amém? Nossa, que isso? Eu pensei que as minhas irmãs não iam receber. Entendeu? Não estou falando isso. Eu quero que vocês aproveitem mesmo o que dá para aproveitar, enquanto vocês trabalham, enquanto vocês trabalham na obra de Deus. Não é problema você ter o que vestir, o que comer, ter uma qualidade de vida como ser humano, dignidade. Eu não estou falando nada disso. Inclusive, eu considero que na igreja nós vamos ter muitas pessoas ricas, donos de empresas e etc. Isso aí vai acontecer e sempre teve isso. Se você olhar para o ministério de Jesus, você tinha pessoas ricas e poderosas que sustentavam o ministério de Jesus. Não estou falando contra a riqueza aqui. Nós estamos falando contra pessoas que começaram com culto ao dinheiro, com culto às riquezas e se tornaram o próprio diabo. Você está entendendo? É uma coisa sutil. O coração delas estava dividido entre Jesus e as riquezas e elas optaram pelas riquezas. E aos poucos elas foram se tornando esse tipo de gente que faz mal a irmãos. Se você não for esse tipo de gente, que você ganhe muito dinheiro, seus vendedores, empreendedores aqui, comissão fim do ano, que você possa trabalhar com o suor do seu trabalho, você possa comer e você possa prosperar. Não tem problema nenhum nisso. Eu espero que seja assim. Mas não entenda o contrário. Se você não é rico, você é amaldiçoado. Ou se você é rico, é Deus que te abençoa. O diabo também pode fazer isso com as pessoas. Você não está entendendo? O diabo ele pode fazer qualquer pessoa enriquecer. Inclusive, se essa for uma boa maneira de te levar para o inferno, o diabo providenciará os meios para que você vá para lá confortável. Você está entendendo? Então, o diabo e Deus podem te fazer enriquecer nessa vida. Mas salvação, regeneração, justificação, vida com Deus, comunhão, somente Jesus Cristo. Então, se você é rico, atribua isso à graça que Deus dá. A capacidade de trabalhar, de estudar, de ter ideias, de inovar. Que Deus seja glorificado no seu trabalho e nas suas riquezas. Agora, se o contrário, você se considera o pobre, o necessitado sem essas coisas, também não ache que Deus está te amaldiçoando. Falta de fé. Nós sabemos que muitas pessoas trabalham e têm uma vida simples, humilde. Isso não é maldição na sua vida, meu irmão. Talvez você só não teve as oportunidades ali. Permaneça fiel. Permaneça fiel até o fim. Talvez para muitas pessoas, para o mundo, você não seja essa pessoa rica. Mas como eu disse aqui, você tem um tesouro que nenhum dinheiro nesse mundo pode comprar. Tem Jesus. Riqueza e pobreza, tudo isso desaparece diante de Deus. Riqueza e pobreza, diante de Jesus, tudo isso desaparece. E nós percebemos que nós temos tudo o que precisamos, nós temos Cristo. Nós percebemos que o Senhor, de fato, é o nosso pastor e providencia tudo o que é necessário para a gente. Meu irmão, você tem exatamente aquilo que Deus te deu. Seja grato por isso. Ah, minha televisão não é tão grande quanto a do meu irmão. Para com de ficar se comparando.
Agradeça a Deus pelo que você tem. Seja feliz com isso. Amém? Por último, eu queria finalizar dizendo que todos nós prestaremos contas das nossas vidas a um Deus justo e santo. Essas pessoas que oprimem, que escravizam, que roubam dos seus trabalhadores, tiram deles o seu direito, essas pessoas irão lidar com um Deus justo e irado. Deus se ira contra todo tipo de pecado e iniquidade nesse mundo. Se nós somos esse tipo de gente, hoje, você que me escuta, há arrependimento. Você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim com ninguém. Você que tem funcionários, você que tem colaboradores, colegas, sócios, seja justo. Mas nós prestaremos contas a um Deus de tudo que nós fazemos. A nossa vida que ela importa para Deus. Eu já falei com vocês, nós pregamos e nós acreditamos que a salvação é pela graça de Deus. É Cristo do início ao fim. Mas não acho que você pode viver uma vida de qualquer maneira, não. Tenha uma vida justa e reta diante de Deus. É a vida sábia, é a sabedoria bíblica que nós temos conversado ao longo desses últimos domingos. É buscar uma vida diante de Deus que glorifica a Deus, que é justo com as pessoas, que ama o próximo, que considera aquilo que nós fazemos para a eternidade. Se você hoje passa por isso também, de estar sendo injustiçado por um senhor, por alguém, meu irmão, entrega isso para Jesus. Não estou falando para você não ir no Ministério do Trabalho, não. Você tem que ir no Ministério do Trabalho. Hoje nós temos Ministério do Trabalho, viu? Procurar um advogado, nós temos advogado na igreja para isso também, né? Mas não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, você não precisa cultivar o mal contra aquele que te oprime. Você não precisa ficar com ódio no seu coração daquele que te oprime. Entrega essa pessoa para Cristo, libera essa pessoa do seu coração, clama ao Senhor dos Exércitos e viva a sua vida. Cristo irá cuidar de você. Deus irá cuidar de você. Não fique preso a isso também. Mas ele me deve lá, eles tinham que me pagar 10 mil reais, estão querendo pagar 6 mil no acordo. Não, esses 4 mil aqui eu vou ficar 50 anos, mas eu quero. Meu irmão, bota seu coração nessas coisas, não. Lute pelos seus direitos, mas não deixa isso te afetar, não. Viva uma vida para Deus e perca quantas vezes for necessário para que Deus possa ser glorificado na sua vida. Não estou falando para você ser bobo, não correr atrás dos seus direitos, não. Eu estou dizendo que é o seguinte, confie a sua vida em Deus. Deixa Deus ser a pessoa que resolve a sua vida. Talvez você não estou falando nem dos problemas todos, mas tenha certeza de uma recompensa eterna no Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.